Vamos começar as nossas entrevistas, então? A gente chama de imediato para a nossa conversa Arthur Quioro, médico sanitarista, professor da Unifesp e ex-ministro da Saúde. Quem nos acompanha nessa conversa também é Tiago Henrique Silva, médico e mestre em saúde pública. Oi, Arthur. Oi, Tiago. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Prazer estar de novo com vocês, Thalita, Marilu, Tiago, prazer enorme. Prazer é meu. Boa noite, prazer é nosso de recebê-los. Eu vou começar atualizando os números que saíram agora há pouquinho. O país tem até agora, na verdade, nas últimas 24 horas, 275 mortes pelo novo coronavírus. O total chegou a 7.025 mortes no país e o número de casos supera 101 mil. Diante desses números, Arthur, queria começar conversando com você. Tem se falado muito no pico. Quando vai ser o pico do coronavírus aqui no país? A gente já vem de uma escalada no número de mortes. Tivemos, durante 2 dias, mais de 500 mortes aqui no país. Agora a gente tem esse número de 270. A gente consegue mensurar em que momento da pandemia estamos aqui no país? Eu acho que essa questão é uma questão chave para a gente. Qual que é o problema para responder de forma muito objetiva o que você está me perguntando? É o fato de que o Brasil é um dos países que menos testa hoje no mundo. Então, as nossas informações, elas traduzem uma realidade muito empobrecida do ponto de vista da informação. Esses números que você acabou de apresentar, Thalita, que são os números oficiais, eles nos permitem olhar pelo retrovisor e no escuro para o passado. Porque o número de óbitos, ele está traduzindo o que aconteceu há 3 semanas. O número de casos confirmados, ele está nos trazendo aquilo que aconteceu há 10 dias, e não o que está acontecendo neste exato momento. E você vê, quando a gente olha o número de testes que o Brasil fez, eu estou pegando dados da Johns Hopkins, da Organização Mundial de Saúde, o Brasil está fazendo alguma coisa em torno de 1.597 testes para cada 1 milhão de habitantes. Os países que estão na nossa frente, número de casos, que estão aí já conseguindo ter os primeiros ensaios de controle, têm feito entre 20 e 40 mil testes. Nós com 1.597. Então, como a gente só testa casos graves e os óbitos, a nossa realidade é muito ruim. Por exemplo, nós sabemos que, pelo estudo que foi feito em Pelotas, que para cada caso confirmado, existem 12 casos que não foram notificados. Né? Um estudo que nós vamos divulgar amanhã na Baixada Santista, feito pelas universidades aqui da Baixada, no qual eu faço parte, vai mostrar uma realidade mais grave ainda. Eu não posso adiantar os números, nós estamos agora naquela fase final de precisão, mas amanhã eu já posso apresentá-los, mas é um número superior a esse que é apresentado pelo estudo de Pelotas, né, coordenado pela Universidade de Pelotas. Então, nós ficamos com uma dura realidade. E o que nós sabemos, e aí, se a gente for trabalhar com a previsão estatística que foi construída pelos epidemiologistas, com base na modelagem matemática, semana a semana, o número de casos confirmados tem batido muito simetricamente com a curva de previsão. E tudo leva a crer que a partir desta quarta-feira, quando a gente entra na semana epidemiológica 19, nós teremos, aí sim, o início efetivo da progressão da curva de crescimento do número de casos de Covid. Ou seja, nós estamos nos aproximando da metade do outono, né? Nós estamos nos aproximando do momento com uma taxa de transmissão muito alta, né? Que só não é mais alta porque, de fato, o isolamento social trouxe um resultado efetivo, mas eu não teria dúvida nenhuma de afirmar que a partir da próxima semana é que nós vamos entrar no momento mais crítico e atingi-lo ali ao longo do mês de maio e principalmente a partir das 2 últimas semanas de maio, das 2 primeiras semanas de junho, quando se espera chegar ao pico da epidemia em todo o Brasil, em particular na região sul-sudeste, para onde deve crescer de maneira muito, muito, muito expressiva. Ou seja, se eu tivesse que cravar aqui um palpite, mas não por achismo, mas com base na taxa de transmissão da doença, no comportamento epidemiológico, eu diria que nós só estamos no início, infelizmente, né, e que ainda passaremos nas próximas semanas vamos dizer assim, pelo grande desafio. E a situação mais delicada é que isso ocorre no momento em que a base de séquitos, né, do presidente Bolsonaro começa efetivamente a externar e praticar a desobediência
daquilo que as autoridades sanitárias, daquilo que no mundo inteiro foi uma das poucas coisas que deu certo, que foi o isolamento social em níveis muito, muito altos para aumentar a proteção da população. Portanto, a tendência é que nós, além de uma explosão dos casos, tenhamos a superlotação, né, o atingimento daquele patamar de capacidade da rede de atendimento hospitalar de leitos críticos, nos colocando numa situação extremamente delicada. Por isso que acho que esse era o momento, como mensagem inicial dessa nossa conversa, não sei se o Tiago concorda comigo, né, mas de reforçar o apelo para que as pessoas fiquem em casa, tá certo? Só saiam em último caso, e quando isso ocorrer, usem a máscara. Perfeito. E, Tiago, esse é o momento crucial, né? Quer dizer, a partir de quarta, como disse o Quioro, os médicos terão que decidir exatamente como fazer esse socorro, sem respiradores, sem equipe suficiente, enfim, com todo esse pano de fundo político, né, que a gente está vendo contra a democracia. Como é que ficam os médicos? Você que também atua aí nessa linha de frente, Tiago. Olha, a gente vem muito preocupado. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com o Arthur. E gostaria de começar também reforçando o recado que o Arthur trouxe para a gente, né? Assim, eu atuo aqui em São Paulo em hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada. E a gente começou a perceber, a gente passou 1 semana e meia, depois que a gente teve um isolamento mais efetivo na cidade de São Paulo, a gente colheu frutos desse isolamento, principalmente considerando a rede privada, que foi quem absorveu o primeiro impacto, a primeira onda de casos aqui no Brasil. Até porque, se a gente retomar, o coronavírus no Brasil ele tem um recorte de classe inicial, né? Ele foi uma doença trazida pela classe média para o Brasil, que viajava para a Europa, que viajava para os países que estavam mais afetados pela doença inicialmente. E a gente teve um pico inicial nos hospitais privados e depois uma suavização da quantidade de casos novos que a gente começava a ver nas unidades de terapia intensiva. Isso por quê? Por conta dessa conta que o Arthur faz, assim, que a gente está vendo hoje o resultado do que a população fez 10 dias atrás. Então, a gente conseguiu ver bem na prática, como a gente tinha menos casos, vários hospitais privados começaram a achar que, inclusive, não vai ser daquele jeito que se previa aqui no Brasil e tal, né? Alguns já começaram até a desmontar algumas estruturas que tinham pensado inicialmente. E na última semana, a gente viu um boom de casos, de novo, na rede privada, e agora, juntando com a rede pública, já também perto do seu colapso, da sua capacidade de atendimento. Então, essa onda que a gente vem vivendo agora, já desde a semana passada, e que reflete a piora do distanciamento social, em 10 dias antes desse pico começar, os dados que Arthur traz para a gente são muito mais preocupantes ainda, porque a gente começa a perceber que nessas próximas semanas a gente vai ter vários estados na situação que hoje vive o Amazonas, na situação que hoje vive o Ceará, na situação que hoje está perto de viver o estado de Pernambuco, na situação que vive a região metropolitana de São Luís, lá no Maranhão. Então, assim, já começa a ficar na ordem do dia para a gente duas grandes questões para que a gente consiga dar conta de atender essas pessoas que chegam às unidades de terapia intensivas e enfermaria do hospital. A primeira é a questão do lockdown e a segunda é a questão da regulação única de leitos via Sistema Único de Saúde. Essas duas questões elas vão começar a ficar na ordem do dia no debate nacional e não só no debate nos estados. É importante que a gente já comece a colocar nesses termos, porque a gente já está vendo um aumento enorme dos casos antes desse pico que Arthur já coloca para a gente aí, da estimativa que os epidemiologistas brasileiros vêm desenhando. Marilu, vou fazer o seguinte, vou mandar uma pergunta para o Tiago, para depois você ficar com a próxima pergunta para o Arthur, tá bom? Vou seguir com o Tiago, então. Tiago, vou pegar esse gancho sobre a gestão única a qual você se refere. Essa gestão única de leitos seria como criar uma fila única, independente se a pessoa tem um plano de saúde ou usa o sistema único de saúde, no caso. Quais seriam as vantagens? Por que isso é importante de ser realizado agora? A gente tem ouvido uma discussão, mas muito por cima, parece nada efetivo a curto prazo. Mas você defende que isso seja implementado quanto antes, de fato?
Defendo, assim, eu acho que o Arthur vai poder falar muito melhor do que eu, porque Arthur já foi secretário de saúde, foi ministro, mas assim, para a gente que vê na prática, que a gente tem hospitais privados, que ainda tem alguma capacidade, e hospitais públicos que já tem filas de 100, 200, 300 pessoas precisando de unidade de terapia intensiva, para a gente que está na ponta, a gente que é médico, que fez um juramento, a gente tem que ter uma coisa na cabeça, a vida de todo mundo é igual. As vidas de quem paga plano de saúde, ela não vale mais do que a vida do cidadão que não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, se a gente chega no momento em que a gente chega nesse patamar, a gente não pode, de forma alguma, priorizar vidas diante desse cenário. O que a gente tem ouvido falar aqui em São Paulo, para vocês terem uma ideia, é assustador, mas na rádio médica, né, se comenta muito que vários pacientes que têm dinheiro do norte do país, principalmente do estado do Amazonas e do Pará, estão vindo para São Paulo, para grandes hospitais aqui em São Paulo, porque já não estão sendo conseguido atendimento lá no Pará. E já estão vindo de jatinho para cá e tal, para buscar atendimento médico, aqueles jatinhos aeromédicos e tal. A gente vem ouvindo também, dentro dos bastidores do meio médico aqui, que alguns hospitais até pensam em estratégias para tentar se livrar da possibilidade de uma gestão única dos leitos via SUS. Então é por isso que é fundamental a gente colocar esse debate para a sociedade brasileira. Porque a gente precisa, e isso vários países fizeram isso, gerenciaram a crise dessa forma. Alguns estados no Brasil já estão fazendo isso via contratação dos leitos, né, diretamente. O estado de Pernambuco, eu já sei que já está fazendo contratação de hospitais privados, de leitos de UTI nos hospitais privados. E é importante que a gente deixe claro o seguinte, para a gente que está na linha de frente, a gente percebe uma coisa muito clara, que é o que salva a vida hoje no Covid? Não é nenhum tratamento milagroso, mas é como eu estava com vocês antes da gente entrar no ar. É o atendimento ótimo em terapia intensiva, ali. Quando estou falando do caso grave, estou falando o que salva mesmo é o distanciamento social, né? Mas quando a gente chega no patamar de um caso grave, o que vai salvar é a gente conseguir dar o melhor tratamento de terapia intensiva possível. Isso significa a gente ter os exames, a gente ter os insumos, a gente ter equipamento de proteção individual, para que o trabalhador de saúde se sinta seguro para fazer todo tipo de manobra que precisa fazer com o paciente na terapia intensiva. Aqui nos hospitais que eu trabalho, comparando hospitais privados com hospitais públicos, a gente consegue perceber uma taxa de mortalidade muito diferente quando a equipe está sobrecarregada e quando a equipe não está. Então, se a gente tem uma equipe que está muito sobrecarregada, ela não consegue dar conta de fazer todo tipo de movimentação com os pacientes, porque a gente tem que ficar virando os pacientes de barriga para baixo de vez em quando estão com casos muito graves, ficar fazendo exames o tempo todo, discutindo ou não o uso de anticoagulantes, enfim. Então, uma série de coisas que depende muito da gente ter uma capacidade ótima de prestar esse cuidado na terapia intensiva. E a gente só vai conseguir fazer isso se a gente conseguir organizar que a gente tenha no sistema público e no sistema privado uma fila única, que a gente, pelo menos, a gente coloque todas as pessoas mais ou menos no mesma chance de sobrevida. Acho que o Chioro pode comentar, né? Como disse o próprio Tiago, que ele, enfim, já foi ministro da Saúde, e eu queria acrescentar, Chioro, essa preocupação que você tem em relação aos mais vulneráveis, né? Que estão sendo bastante aí prejudicados nessa pandemia, e sabemos que você está elaborando aí uma pesquisa justamente nessa direção, não é isso? Isso. Deixa eu primeiro fazer um comentário, Marilu, sobre o que o Tiago desenvolveu com muita precisão, né? Porque assim, ele chama atenção para uma questão que é fundamental. Além das condições de infraestrutura, de materiais, de suporte, de testes, de equipamentos de proteção, precisa de equipe qualificada para atender cuidados críticos. E uma equipe com essa qualificação não se faz da noite para o dia. É muito interessante. As pessoas acham que basta comprar respirador, alugar cama hospitalar, botar monitor, bota lá o hospital de campanha, mas esquece que sem técnico de enfermagem, sem enfermeiro, sem fisioterapeuta e médico, no mínimo essa equipe, né, qualificada e com experiência, nós muito pouco faremos pelos pacientes. Então, veja, por que é importante isto que ele está defendendo, né, que também é uma das pautas que está no Congresso Nacional. Os partidos de esquerda têm defendido, né, essa condução unificada da fila, né, pelo seguinte: nós temos por volta de 14.900 leitos de UTI adultos no SUS para 172 milhões de brasileiros.
E temos mais ou menos 15.200 leitos de UTI adulto privados para mais ou menos 47 milhões de brasileiros que têm planos privados, né? E que são ocupados, em grande parte, por pacientes com pós-procedimentos cirúrgicos eletivos. Ou seja, são procedimentos que estão parados. Então, a capacidade ociosa dos leitos privados de UTI é muito grande. Eles estão aí na faixa de 50%, 46% de uso. Portanto, eles têm uma disponibilidade, eles estão vazios, porque eles são ocupados por pacientes com cirurgias graves, etc., que não estão sendo ocupados. Os leitos de UTI, por seu lado, sem contar a Covid, já funcionavam na faixa de 95% de taxa de ocupação, ou seja, eles já eram utilizados próximo da capacidade máxima. Mesmo a suspensão das cirurgias eletivas no SUS, que também aconteceu, não é capaz de gerar o número de leitos necessários. Então, nós temos ampliação de leitos públicos, que foram feitos por alguns governadores, por algumas prefeituras, e isso é muito importante. Nós temos a abertura de hospitais de campanha, também muito importante, mas insuficiente para enfrentar aquilo que se viveu na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, que é quando o número de casos graves explode a capacidade de atendimento e as pessoas morrem não por conta do Covid, mas morrem porque não conseguem ter o suporte de UTI que o Tiago estava se referindo. Então, é muito importante essa gestão unificada, mas ela precisa de vontade política. Como o Ministério da Saúde está acéfalo, antes ele era mal conduzido pelo Mandetta, que nem de perto tocou nesse assunto. Ficava na platitude do isolamento social, muito importante, mas não entrou nas questões dos testes, não entrou nas questões dos equipamentos de proteção, nem da ampliação e gestão da UTI. O máximo que eles fizeram, Marilu, e quem nos acompanha, né, foi oferecer a liberação do Fundo Garantidor, que é um fundo de recursos das operadoras de plano de saúde, por volta de 13 bilhões e meio de reais, que menos de 5% das operadoras de plano de saúde toparam, né, no sentido de, pelo menos, continuar atendendo aqueles beneficiários que não puderem pagar, que ficarem inadimplentes. Ou seja, nem os próprios beneficiários dos planos de saúde eles toparam. Então, exige uma atitude do Estado, como política pública, capaz de dizer o seguinte: a vida tem valor, tá certo? Não é hora de pensar na mercadoria, vocês não atenderão de graça, porque o Estado vai ressarcir, vai fazer o pagamento desses leitos, mas eles estão requisitados pela autoridade sanitária para garantir a vida, ou pelo menos tentar salvar a vida de todos os brasileiros e brasileiras. E aí, Marilu, engatilhando com a segunda pergunta que você trouxe, que é a questão da população vulnerável. Todos nós sabemos que a Covid chegou ao Brasil pela classe média alta. Pega o exemplo da cidade de São Paulo, os casos estavam concentrados na Pompeia, na Vila Mariana, né, Perdizes, Jabaquara, tal. Só que agora, já há mais ou menos uns 10, 12 dias, efetivamente nós estamos vivendo a periferização da Covid. A Covid chegou nas comunidades. Aquele problema que não tinha sido enfrentado no hemisfério norte, lá o problema estava colocado com a capacidade de resposta de leitos de UTI. Agora, além disso, né, e ainda bem que a gente tem o SUS, mas ele é insuficiente para dar conta de um conjunto de ações do poder público, né, que tem tratado as nossas comunidades, o povo mais pobre, a população vulnerável, sem nenhuma singularidade. Então, a comunicação continua chegando truncada, como se todo mundo tivesse alto nível de escolaridade, como se estivesse falando com a classe média. Não há ações específicas para a população em situação de rua. Eu vejo com muita preocupação a situação da população carcerária. São mais de 700 mil brasileiros vivendo em situações desumanas, né? E a tragédia vai ser assim alguma coisa inaceitável. Mas me preocupa demais, né, o surgimento dos casos nas favelas, nos cortiços, nas situações de moradia, onde o cumprimento do isolamento do ponto de vista preventivo é praticamente impossível de ser praticado, mas mais do que isso, na medida em que a gente tem alguém infectado, mesmo que ele seja um caso assintomático ou um caso leve, é praticamente impossível de cumprir o isolamento dos demais membros da família. Né? Não dá simplesmente para colocar máscara, porque moram todos no mesmo cômodo. Então, assim, a semelhança do que tem sido feito pela sociedade civil com esforços do setor privado
por exemplo, no Paraisópolis, né, da reversão de outras estruturas como escolas, hotéis, clubes, enfim, espaços públicos com capacidade de garantir 2 semanas de isolamento das pessoas que testarem positivo. Sem isso, a taxa de transmissão nas comunidades carentes, né, será uma coisa absolutamente explosiva, muito acima daquilo que foi experimentado no hemisfério norte, porque nós estamos lidando efetivamente com um novo desafio. Né? Eu não estou nem dizendo ainda da interiorização, que é o próximo passo. Né? Nós também vamos viver a interiorização, mas eu acho que o mais dramático nesse momento é a periferização da Covid, a chegada nas comunidades das grandes cidades, das capitais da região metropolitana, sem que o poder público tenha conseguido construir estratégias que pudessem enfrentar do ponto de vista sanitário, sem que pudesse garantir a sobrevivência, a segurança alimentar, né, as condições mínimas econômicas para as pessoas poderem sobreviver dignamente, né, e ainda são incitadas, né, do ponto de vista político, a voltarem a trabalhar, né, da maneira mais sórdida. Aquela cena, né, do pessoal que trabalha em comércio ajoelhado na porta da loja, né, obedecendo uma ordem do patrão, é sórdido, é criminoso. Né? Aqueles que fazem carreatas, Marilu, de máscara e ar-condicionado dentro do carro, né, pedindo para que os seus trabalhadores voltem sem a mínima condição de segurança, na minha opinião, são criminosos. O que nós estamos observando no país é uma incapacidade, né, é uma exorbitante incapacidade de olhar e aprender com o que a gente viu nos outros países. Eu recebi agora há pouco de uma amiga, professora da Universidade de Lisboa, uma mensagem. Olha só o que ela escreve. Queridos amigos, estamos hoje no primeiro dia do desconfinamento, que é o Dia das Mães e que, por coincidência, é o primeiro dia de calor. Como podem imaginar, é um primeiro dia de alívio e descompressão. Se em Portugal, se na Espanha, se na Itália, né, com diferentes graus de gravidade, eles conseguiram chegar nesse momento, foi porque houve uma unidade de resposta. Né? Foi porque não se politizou dessa maneira absurda a pandemia de Covid, como nós estamos observando no Brasil. E, portanto, qualquer perspectiva de a gente chegar nesse patamar, né, depende demais da produção de uma unidade, de uma capacidade do país compreender a gravidade do que nós estamos vivendo, encarar essas semanas, e talvez mês e meio, 2 meses, extremamente difíceis que nós ainda viveremos, para construir uma estratégia, né, de desconfinamento e de retomada a um novo normal, que eu ainda não sei muito bem o que vai ser, né, como que será a vida depois do fim dessa história toda, mas que nós estamos muito distantes, porque agora qualquer possibilidade de desconfinamento é apostar na morte, não é apostar na vida, na segurança, na solidariedade. Perfeito. Eu vou seguir com o Arthur, então. Oi. Não, só ia acrescentar um dado estatístico, só para reforçar o que o Arthur Chioro está falando. A Prefeitura de São Paulo, né, ela colocou aqui alguns dados que eu achei importante colocar, o impacto da desigualdade, enfim, como é que acontece isso aqui em São Paulo? As mortes se dão mais entre pardos e pretos, a chance do preto morrer por Covid é de 62% maior do que dos brancos, né, dados da epidemiologia da Prefeitura de São Paulo, e pessoas na faixa de 40 a 44 anos, o risco de morrer por Covid-19 nos bairros mais pobres é 10 vezes maior que nas regiões mais ricas. Só acrescentando esse dado aqui, enfim, na direção do que o Chioro está falando. Vamos lá, Thalita. Vou seguir com o Arthur, para depois você também poder questionar o Thiago, tá bom? Arthur, você citou os casos de alguns países da Europa, mas a gente nem precisa ir tão longe. Paraguai e Argentina também apresentam uma situação melhor se comparado com o Brasil, né, por conta das medidas que tomou lá no passado. Eu queria falar com você, inclusive, sobre essa questão dos equipamentos de proteção individual. Hoje em dia, a China concentra essa produção e os países, quando precisam desses equipamentos, precisam importar, então, da China. A gente aqui no país não tem essa indústria que abasteceria hospitais. E já se fala na questão da reconversão de indústria. Você falou sobre reconversão de espaços públicos. Na indústria, isso também está sendo analisado. Você acha que é uma medida importante para se pensar, e não para agora, também para agora, mas
mas também pensando em médio e longo prazo para abastecer o Sistema Único de Saúde, que tem uma demanda já criada. Você acha importante a gente pensar nesse momento essa reconversão industrial? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso, né? Deixa eu primeiro fazer um comentário sobre a Argentina. O que nos diferencia hoje da resposta que a Argentina produz do que a resposta que o Brasil produz? A Paraguai é um pouco mais difícil de comparar, porque, inclusive, as condições de informação epidemiológica e tal são um pouquinho mais precárias. Mas acho que a Argentina é um bom contraponto, né? Um país que produziu aquilo que eu chamei de unidade de resposta, né? O presidente da Argentina, hoje, é uma liderança proativa, né? Ele, ao invés de dividir a sociedade, como faz o Bolsonaro, ele convoca os argentinos, ele convoca os diferentes segmentos da sociedade em torno da unidade. Vamos superar essa fase. Todos nós sabemos que os efeitos econômicos são dramáticos, né? A diminuição do PIB, né? O encolhimento das economias, a perda de empregos, etc. Mas, veja, a vida em primeiro lugar, né? E juntos recuperaremos. É completamente diferente do que nós estamos acontecendo. Em relação aos equipamentos, veja, nós estamos falando de duas coisas diferentes. Do ponto de vista de produção de equipamentos, de proteção individual, para que médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, na linha de frente, seja nas unidades básicas de saúde, seja nas UTIs, possam atuar, o Brasil não tem nenhuma dificuldade de produção. Não estamos falando de absolutamente nenhum equipamento extremamente sofisticado, de alguma tecnologia embarcada, né, que criasse alguma dificuldade. O grande problema é que nós não tivemos liderança, né? Aí, assim, novamente, eu quero fazer uma crítica profunda ao ex-ministro Henrique Mandetta, sua equipe, né, que transformou as coletivas do Ministério num espaço de divulgação ampla dos dados, né, de disputa pelo isolamento, mas deixou de tomar as outras medidas, né? É inaceitável. A indústria brasileira, né, a indústria de plástico, a indústria de têxtil, a nossa indústria mecânica, tem condições tranquilamente de rapidamente ser reconvertida para produzir os insumos que a gente precisa. Quer dizer, nós não estamos falando de um país com uma indústria vagabunda, né? A indústria de São Paulo, olha, eu vou chegar a dizer o seguinte, que descentralizadamente, a indústria dos diferentes estados rapidamente conseguiria autonomia até para a produção de ventiladores para as unidades de terapia intensiva. Escola Politécnica da USP, por exemplo, a Unicamp, disponibilizaram os projetos, né, de baixo custo, com altíssima qualidade. Então, assim, faltou vontade política. Quando a nossa indústria resolveu entrar no jogo, percebeu o tamanho, mexendo um tiquinho na sua produção, na sua linha de produção, ela foi capaz de dar resposta. Agora, no que diz respeito a outras coisas que são estratégicas, aí é um pouquinho mais diferente. Por quê? Porque nós temos dois desafios. Um deles é a testagem. E aí o grande problema é o seguinte: o nosso parque de laboratórios públicos de saúde pública brasileira foi profundamente afetado pela emenda do teto ao longo desses últimos 3 anos. Né? Quer dizer, assim, a Fiocruz, os laboratórios de saúde pública, aqui no caso do estado de São Paulo, o Instituto Adolfo Lutz, né, continua ainda, né, com uma estrutura semi-automatizada para fazer os exames de PCR. Né? Sequer eles têm automatizado, com capacidade de produzir milhares de exames todos os dias. Só para você ter uma noção, quando o Mandetta saiu do Ministério, ele confirmou isso, está escrito no boletim epidemiológico do Ministério, nossa capacidade de exames por dia era de 6.700 exames, quando seriam necessários em torno de 50 mil exames por dia para dar conta das nossas necessidades. Vejam, nesse sentido, o que é crítico é que nós temos capacidade técnica, não só na Fiocruz, mas em outros laboratórios públicos, né, de produzir as nossas necessidades. Por exemplo, vou dar o exemplo da Unifesp. Quando a reitora da Unifesp, a professora Soraya, chamou a responsabilidade, juntou todos os laboratórios de pesquisa da universidade num pool para dar suporte para o hospital universitário, para o Hospital São Paulo e para a nossa capacidade, nós conseguimos não apenas responder às nossas necessidades diárias, mas inclusive produzir um excedente para apoiar a rede. Sequer os laboratórios das universidades públicas brasileiras foram chamados para constituir a rede. Não é por menos que acumulou 20 mil exames no Instituto Adolfo Lutz, essa vergonha. Então, assim,
eu quero dizer que, menos do que incapacidade tecnológica, o nosso problema tem sido a capacidade de gestão, de convocar, de mobilizar os diferentes recursos que nós já dispomos para disponibilizá-los para a resposta do enfrentamento da Covid. Agora, me parece que o ponto mais crítico, porque garantido equipamentos de proteção individual, garantido o número de testes suficientes, garantido os equipamentos para montar a estrutura, seja na rede pública ou privada, eu voltaria ao tema mais crítico, na minha opinião, que é profissionais de saúde, equipes qualificadas no front para garantir o cuidado. E aí, novamente, os 2 meses que nós tivemos de janela, desde a chegada do Covid, porque nós estamos trabalhando com D44, né? 44 dias de diferença em média em relação à Espanha, à Itália, aos Estados Unidos, né? Que foi assim, a vantagem de estarmos no hemisfério sul nos deu um tempinho. E, infelizmente, nós perdemos, porque 2 meses é um tempo suficiente para formar muita gente, ganhar experiência, colocar profissionais mais jovens para compor equipe com profissionais mais sêniores. Então, um conjunto de estratégias, investir fortemente na telemedicina, que seria uma ferramenta, assim, qualificadíssima, e a gente continua, por exemplo, com problemas básicos, como incapacidade de conectividade, né, para garantir para os profissionais que estão na ponta um suporte com um profissional mais especializado que pudesse ajudá-lo na condução dos casos. Então, são problemas de tecnologia que eu diria o seguinte, o grande problema, Thalita, é que a China hoje domina pontos na cadeia produtiva. Se ela não tem o produto inteiro, e ela tem quase todos os produtos inteiros para vender, parte considerável dos componentes que a gente utiliza na nossa indústria hoje estão na mão dos chineses ou de outros países na produção. Daí porque, mais uma vez, né, é importante pensar na saída dessa crise, além do fortalecimento do SUS, mas no fortalecimento das empresas públicas, dos laboratórios públicos brasileiros, porque assim, o nosso complexo médico-industrial tem que nos garantir, não para eliminar o setor privado, não estou dizendo isso, mas nos dá autonomia suficiente para poder enfrentar isso. Eu quero, já que a gente falou da Argentina, só terminar essa minha elaboração, lembrando de um exemplo. Quando a Argentina teve guerra com a Inglaterra, por conta das Ilhas Malvinas, um dos fatores fundamentais que levou a Argentina a perder a guerra para a Inglaterra é porque eles não tinham tecnologia para a produção de hemoderivados. Os laboratórios argentinos públicos não dominavam a tecnologia de produzir os hemocomponentes, né? E isso foi crucial, porque quando a Inglaterra fechou o cerco internacional, eles não conseguiam ter coisas básicas que eram necessárias no atendimento dos soldados feridos na guerra. E aí, assim, hoje, quando se estuda, os estrategistas estudam a Guerra das Malvinas, diz o seguinte, não tem dúvida, uma das coisas que levou a Argentina a perder tão rapidamente a guerra, aquela guerra absurda, diga-se de passagem, como todas as guerras, foi a falta de autonomia na área da saúde pública. Daí porque a gente não percebe, mas é tão estratégico lidar com essa questão que você coloca. Esse é um dos ensinamentos, né, da Covid-19, né, o investimento, né, fortemente na saúde pública. E eu passo essa questão também para o Tiago. Tiago, você, numa entrevista até ao companheiro do Brasil de Fato, eu achei bem interessante, falou, o SUS não pode voltar mais para a caixinha do teto de gastos, vindo aí na direção que o Quioro está falando, né? É preciso a valorização dos profissionais, não é isso? É preciso o fortalecimento do SUS, é preciso trazer de volta os médicos cubanos, não é isso? Que a gente estava conversando outro dia com o cônsul de Cuba aqui em São Paulo, ele falou que dos que vieram, dos milhares que vieram, apenas 9% restaram, e eles estão trabalhando em churrascaria, cabeleireiro, enfim, subemprego, não estão sendo utilizados, né? Precisa do revalida. Ou seja, a gente precisa fortalecer cada vez mais o SUS. Agora, com este ambiente político que a gente está vivendo, isso parece algo muito distante. Você, como médico que está no fronte, o que você vislumbraria, Tiago, em relação a essa posição, né, do Quioro, sua, enfim, dos pesquisadores, que é tão óbvia, mas infelizmente aqui no Brasil não está sendo cumprido, né? Como chegar a este ideal, ao SUS fortalecido, enfim, a toda essa estrutura, né, que falta no momento
tão dramático como esse. Como você mesmo disse, né, Tiago? Outras pandemias virão. Exato, assim, é importante que a gente deixe claro isso que o Arthur veio falando, porque assim, quando a gente fala do complexo médico industrial da saúde no Brasil, a gente vem falando que o Sistema Único de Saúde, isso não é de hoje só também, mas é uma coisa relativamente histórica, mas foi aprofundada com as políticas de austeridade pós o golpe de 2016, né, o golpe consolidado contra a democracia no Brasil, no país da gente. Nesses últimos 4 anos, a gente vem perdendo investimento relativo no setor saúde, vem perdendo investimento no setor público de uma forma geral, e o setor saúde também vem sentindo muito isso. É importante que a gente diga que assim, o Mais Médicos ele foi destruído para colocar uma coisa no lugar que ninguém sabia bem o que era e que não deu certo. Para você ter uma ideia, no começo dessa epidemia, o Mandetta, que o Arthur já citou, né, já citou aqui nessa entrevista, o Mandetta, ele colocava, não, nós vamos começar a chamar novamente alguns médicos que estão por aí, que foram do Mais Médicos e tudo mais. Vejam que não havia estratégia para proteger o país de uma situação como essa. A gente não, como quando a gente tem uma indústria nacional que ela é incapaz de fornecer para um sistema universal de saúde os insumos que a gente tem, que a gente precisa no cotidiano, a gente vai ficar refém do estrangeiro, vamos dizer assim, toda vez que a gente vê uma crise como essa. Então o Brasil, ele tem, isso foi o que eu falei quando conversei com o pessoal do Brasil de Fato, o Brasil ele tem um único sistema universal de saúde num país com mais de 100 milhões de habitantes. O nosso país, o SUS, ele é o maior sistema público de saúde do mundo, é o SUS. Isso aí não há divergência. A população da Inglaterra é em torno de 60, 70 milhões de pessoas. E o NHS inglês, ele é um modelo para a gente, ou para muitos que debatem o Sistema Único de Saúde, do ponto de vista de investimento público, do ponto de vista de um sistema que muitas vezes é autossuficiente, ou pelo menos em grande parte, autossuficiente dessa questão dos insumos. Então, quando a gente terceiriza essa produção para fora, inclusive também para o setor privado, a gente fica esperando, fica a esmo do setor privado para essa resposta. O que aconteceu dessa resposta inicial no Brasil? Né? Eles jogaram para o mercado. O que significa jogar para o mercado? Esperaram a benevolência das empresas brasileiras com seu senso de caridade, de patriotismo, etc., de tentar fazer essa reconversão industrial sem uma indução do Estado. E deram com os burros na água, porque o que a gente aconteceu é que você pega esse ministro novo aí, o Nelson Tati, que não dá nem para a gente chamar de ministro, às vezes, porque a gente não sabe, só está ocupando a cadeira, esquentou na cadeira lá. Ele disse, olha, a gente não tem onde comprar com ventilador. A produção brasileira é muito pequena e a gente não tem mais onde comprar. Quando vários países no mundo já desaceleraram essa curva, o Brasil tinha que estar com a política externa altiva, que conseguisse fazer acordo com vários países para pedir ventiladores mecânicos emprestados, para a gente usar aqui no Brasil nesse momento. Mas não, o Brasil prefere ficar brigando com o mundo todo. Veja como isso está relacionado com todos os outros âmbitos do governo federal, né? Com todos os outros âmbitos dessa política que a gente tem. O nosso parque de laboratórios públicos que o Arthur colocou, ele ficou absolutamente sobrecarregado por conta desse desinvestimento. E a gente vê agora, ultimamente, o novo ministro aí, o Tait, dizendo que a gente vai depender de uma parceria com laboratórios privados, como o DASA. Então, a gente tem, na verdade, um governo que ele sempre tentou entregar para o mercado a saída dos mínimos direitos que a gente podia colocar para a população brasileira. E agora, por isso que eu falei da coisa da caixinha, e agora, quando vamos dizer assim, o popular, o bicho pegou, a gente está vendo que o mercado não dá conta. O SUS ele não pode voltar para a caixinha que ele estava aprisionado antes dessa pandemia. A caixinha do desinvestimento, a caixinha dos grandes financiamentos para rede filantrópica e quando a gente tira do Sistema Único de Saúde, a caixinha da isenção fiscal para as operadoras e planos de saúde. Isso tudo tirava dinheiro do SUS e aprisionava o nosso sistema. Então, nesse momento agora, que o povo brasileiro, a classe média, inclusive, está vendo a importância do Sistema Único de Saúde, é importante que a gente dizer que a gente não pode voltar para a mesma caixinha que a gente estava antes. A gente precisa que a gente ampliou leitos públicos de UTI nessa crise. Se a gente ampliou, que a gente mantenha. A gente ampliou leitos de enfermaria na crise agora, que a gente mantenha depois esses leitos de enfermaria. A gente tem novos equipamentos, né, permanentes, como ventiladores mecânicos, que a gente conquistou para o Sistema Único durante essa pandemia, que a gente mantenha eles.
que a gente tenha uma força de reserva, uma força nacional de saúde, que foi construída nos governos petistas, inclusive, a Força Nacional de Saúde do SUS, que ainda é muito tímida, mas que ela esteja sempre pronta para ser mobilizada quando a gente precisar com a nova pandemia como essa. Porque senão a gente vai ficar refém do mercado. E a gente ficar refém do mercado, a gente está vendo o caos social que o nosso país está. Hoje a gente viu o governador do Pará dizendo que já tem dados de que 50 pessoas no Pará morreram em casa, né? Que assim, que morreram em casa e vão direto para ser o testado de óbito, fazer uma testagem e vão para o cemitério. Não passaram nem pelos hospitais. E isso está começando a ser cada vez mais corriqueiro no Brasil. Então, se a gente não tiver uma clareza de que o SUS precisa sair dessa caixinha no pós-pandemia, e não é só o SUS, aí a gente está falando de toda uma política econômica que vai ter que ser fortemente enfrentada nesse período pós-pandemia e que, por sinal, diga-se de passagem, já vem sendo enfrentada no mundo inteiro. Eu espero que o Brasil não continue nesse aprisionamento econômico que aprisiona as políticas sociais da gente quando a gente sair desse caos. Quero agradecer demais nossa conversa com o Arthur e com o Tiago. Muito obrigada por todas as informações que vocês trouxeram aqui para a gente, por esse bate-papo. Agradeço demais, eu e Marilu. Obrigada, Muito gente. obrigado, pessoal. Sempre à disposição. Conversamos gente. então com o Arthur Chiori, médico sanitarista, professor da Unifesp e ex-ministro da Saúde, e o Tiago Henrique Silva, que é médico e mestre em saúde pública.